Olá, amigos, o Fluminense segue trabalhando forte, visando a grande decisão para a Copa Libertadores da América, e dá para dizer que hoje começou de fato, né? Aquele protocolo com clima de decisão, com clima de final, tanto é que a gente já tá vendo aqui atrás o backdrop da Copa Libertadores, ao redor do gramado, aqui do CT Carlos Castilho, também os patrocinadores da Comebol, então é climinha de decisão, é clima de final e deu pra gente perceber um clima muito leve na atividade comandada pelo técnico Fernando Diniz. Não foi a primeira atividade que fiz visando essa decisão, porque o time que enfrentou o Galo na última sexta-feira se apresentou na segunda e vem treinando. Já foi a terceira sessão do Fluminense, o torcedor tá vendo aí nas imagens, o time titular que vai começar o jogo contra o Boca tá aí. O torcedor pode até estar vendo aí, ó, a distribuição de coletes, mas essa distribuição de coletes nada tem a ver com o possível time titular. O Nino e o Diogo Barbosa estavam com o colete da mesma cor. O Kennedy, o Arias e o Keno estavam com o colete branco, mas isso ainda não significa que esse vai ser o time titular, até porque estava bem mesclado, os coletes foram divididos ali para uma ativação inicial. É sempre bom ver como o Pedro Seixas, como a comissão técnica do Fernando Diniz trabalha. Não tem a ativação inicial perdendo tempo, né? A ativação inicial já tem ali, ainda que de uma maneira pequena, de uma maneira embrionária, algo tático. Uma tomada de decisão rápida, um perde-pressiona, um passe pressionado. Então todas essas atividades do Fluminense, a gente que acompanha isso na seleção brasileira, vê agora no Fluminense também, elas têm um objetivo. Elas têm um fim, elas têm um fundamento, e isso é muito interessante. Agora, a gente acompanhou o Cano, a gente acompanhou parte do treinamento, ainda não dá para definir o time titular, mas deu para ver, Gui, que o clima tá leve. Aquele clima de pressão que às vezes pode acontecer numa final de Libertadores, óbvio que tem, mas os jogadores tão leves ali no treinamento, fazendo atividade, tão serenos, não deixando de ter aquela seriedade necessária às vésperas de uma decisão. Mas o Felipe Melo, o Samuel Xavier, sempre num clima muito descontraído, eu pude perceber que todo mundo se cumprimenta. A garotada de Xerém veio trabalhar também, né? Vários jogadores do Sub-20 estão integrando o time profissional, já que parte da equipe hoje tem folga, voltando lá de Salvador, depois da derrota contra o Bahia. Então, o clima está muito agradável aqui no Fluminense antes dessa decisão. A antepenúltima atividade do Fluminense antes da final contra o Boca, Gui. De fato, Marcelo, família Litoral News, você que nos acompanha aqui, falamos diretamente do CT Carlos Castilho e realmente a impressão que eu tenho é rigorosamente a mesma que você, Marcelo. Um clima até de descontração que eu acho que é necessário para esse momento. Às vezes o torcedor tem que pensar, não, os caras têm que estar de cara feia. Não é o melhor cenário. Os jogadores têm que estar focados, têm que estar empenhados, mas sem que essa pressão deixe o clima pesado aqui dentro do CT. Então a gente até viu aquela ativação inicial e a galera acompanha as imagens, aquele bobinho, né, que a gente vê muitos jogadores fazendo, e é uma ativação que permite, além da intensidade física para começar o treino, como você falou, o treino em campo curto, em campo reduzido, essa tomada de decisão, e natural, como qualquer bobinho, né? Tem a brincadeira, a gente joga com os amigos e sabe como é que é. Felipe Melo e o Samuel estavam que estavam, hein? Risada pra lá, risada pra cá, e é excelente que esse seja o clima. Que seja um clima de foco, mas que também seja um clima de leveza. Porque é leve que um time joga bem em campo. Um time que entra pesado, que entra com clima pesado, tá predestinado a fracassar. Climas pesados predestinam o fracasso de um time. Então eu vejo que isso que a gente acompanhou, esses 15, 20 minutos iniciais, tem um pouquinho que dá pra gente pontuar também de questão técnica, ainda que seja um treino rigorosamente de aquecimento, o que a gente foi liberado a assistir. Mas certamente algumas sinalizações são muito positivas nesse treino, esse comecinho que a gente pôde ver e a galera tá acompanhando conosco. Tem algumas sinalizações positivas que a gente já traz de informação, né? O Nino treinando muito bem, o Felipe Melo treinando muito bem, sem limitações, Samuel, que fez alguns trabalhos específicos na academia durante o início da semana, treinando muito bem. Tudo isso é muito importante, ou seja, o Fluminense não terá baixas para a grande decisão da Libertadores. O que dá para antecipar é o seguinte: o time principal do Fluminense, o time titular está aqui. O time titular está aqui, isso porque segunda-feira a equipe treinou separado. Treinou num horário o time que ficou com o Fernando Diniz
e o time que foi para Bahia treinou com o Fernando Diniz num horário. Então essa é a terceira atividade que a gente não tem os jogadores que foram para Salvador. Então a gente vai lá, Fábio, Samuel, Nino, Felipe Melo, Marlon, Marcelo, Diogo Barbosa, André, Martinelli, o Paulo Henrique Ganso, o Lima, o John Kennedy, o Cano, o Ares e o Keno, todos eles estão aqui. Então o time titular está entre esses caras, porque já é o terceiro treino que eles fazem sem a participação dos caras que foram enfrentar a equipe do Bahia. Aí a gente está vendo as imagens, o torcedor está acompanhando. A gente fala de Guga, de David Braz, de Felipe Andrade, a gente fala de Alexander, de Danielzinho, de Léo Fernandes, de Thiago Santos, de Lelê, de Johnny Gonzalez, de Giovani. Esses caras, eles devem estar no time reserva do Fluminense porque eles só se juntarão para os trabalhos junto do time titular no penúltimo treino, aqui no CT Carlos Castilho. Então eles vão participar do penúltimo e do último treino. Não dá pra gente antecipar qual vai ser o time, o Diniz não revelou isso enquanto a gente esteve presente aqui no gramado do CT Carlos Castilho, mas já dá pra perceber, já dá pra ter esse feeling que os titulares estão entre esses caras que já estão fazendo esse trabalho, visando a Libertadores desde a última segunda-feira. Os caras que foram pra Bahia estavam pensando num jogo contra o Bahia, na segunda, na terça não treinaram e hoje estão voltando, descansam, ou seja, se juntam ao time para trabalhar quinta e sexta-feira. Então são essas duas informações do treino de hoje, né, Gui? Quem trabalhou bem, quem foi a campo tá à disposição, Nino, Felipe Melo, Samuel Xavier, Marcelo mostrando uma condição física muito boa, o Cano também mostrando uma condição física muito boa, 2 jogos preservados, alguns desses jogadores, é o que a gente pode trazer de informação para o torcedor, né, Gui? O que dá pra gente ver no campo é justamente esses fatores. Nino e Felipe Melo sem qualquer limitação, 100%. Não há dúvida alguma de que eles têm 100% de condição de atuar no sábado. O Diniz já sinalizava isso na coletiva do jogo lá em Volta Redonda. Ele sinalizava: eu conto com todo mundo pro dia 4. Ele falou sobre isso. John Kennedy também treinando muito bem, né? Essa é a verdade. Ele que jogou muito bem contra o Galo, né? Exatamente. Muita intensidade naquela partida. Quem tinha qualquer tipo de dúvida era nitidamente algo clínico. E ele, recuperado agora, vai jogar muito bem, sem dúvidas, é um jogador que pode ser titular no sábado. E eu digo pode porque, como você frisou, não foram só 11 que ficaram. Ficou um grupo de outros jogadores com o Marlon, certamente ele ficou porque aquele... Eu não falei do Marlon, o Marlon também ficou, né? Aquele reserva imediato. Então a gente sabe, Marcelo, que o Felipe Melo ele não joga 90 minutos. É factual ainda, a gente pode ter 120. Então o Marlon é aquele cara que vai jogar pelo menos 45. Se ele entrar no intervalo, ele vai jogar 45. Se for para prorrogação, ele pode jogar até 75, 80 minutos, dependendo de acréscimo. Então ele pode jogar quase um jogo inteiro, dependendo da condição do jogo. Então, importante ele ter ficado. E os caras do meio para frente, que é aquela dúvida. O Martinelli, o Lima, Ganso, Kennedy, esses 4 que disputam as posições ali do meio para frente. E o Diogo entra nesse mesmo contexto, do Marcelo podendo não estar aguentando fisicamente, precisar sair, ou também o Marcelo ir pro meio e ele querer dar intensidade pelo lado. Eu vejo que todos que ficaram são uma sinalização muito clara de não só 11 titulares, mas um grupo de jogadores que estão naquele plantel principal daquilo que o Diniz entende que vai ser necessário para a final. Isso não quer dizer que não há chance que o Johnny possa entrar. O cara que deu o passe decisivo para a classificação na semifinal, não quer dizer que o Léo não possa entrar, um jogador que tem uma boa finalização de fora, batendo de falta, inclusive é um dos caras que melhor treina a cobrança de pênalti, apesar de ter perdido que bateu, Danielzinho, enfim. Vai treinar isso durante essa semana, né, Gui? Tem que treinar. Tem que treinar. E o Fábio, Marcelo, muito se fala que o Boca Juniors ele tem muito sucesso para disputa de pênalti, que se credenciou e se for para os pênaltis, o Boca Juniors já está classificado. Mas uma coisa é factual: nunca um time chegou para uma final com tanta informação de disputa de pênalti quanto o Fluminense chega para essa final. O Fluminense tem um banco de dados que poucos times tiveram na história do futebol para uma final. Porque se o Boca é o grandão, que chegou ganhando de todo mundo nos pênaltis, o Fluminense tem informação de oitavas, quartas, semifinal, Copa da Argentina, de disputa de pênalti, de como os jogadores batem, de como o Romero pega. Então, querendo ou não, isso é mais uma coisa que o time do Fluminense Para destacar, a gente pode acompanhar também o trabalho dos goleiros impressionante. Às vezes, quem olha assim, pois parece que o trabalho do goleiro é simples, né? Ele chega antes para o aquecimento, ele aquece separado, o Fábio não errou uma bola durante o aquecimento. Já com 42, 43 anos, o Fábio não errou
uma bola durante o aquecimento dos goleiros, então o Fluminense tem um baita de um goleiro para a Libertadores. Vamos acompanhar como é que foi essa atividade comandada pelo técnico Fernando Diniz com um clima muito leve aqui no CT Carlos Castilho. É isso, vamos acompanhar, Marcelo Marinho. Detalhe é que eu acho que mais uma coisa para destacar, a gente viu o Fábio agarrando muito, mas os goleiros eles começaram a treinar uns 20, 15 minutinhos antes dos outros jogadores, e os goleiros do Fluminense com um trabalho de uns 10 minutos só de troca de passe. O Fábio com o Pedro Rangel e os dois meninos da base que estão compondo ficaram um quadradinho assim fechado, só trabalhando troca de passe, mostra que não é uma coisa do acaso. Isso que a gente vê acontecer, e uma coisa que os tricolores estão muito ansiosos, alguns amigos até me perguntaram sobre essa situação. O Keno está de trança e o Kennedy descoloriu o cabelo. Os tricolores estavam querendo saber disso, porque falam que isso pode dar sorte. Que o Kennedy de trança é melhor e que o Kennedy de cabelo descolorido também. Os dois estão assim, o Kennedy está com a trancinha e o Kennedy está com o cabelo descolorido. Vamos acompanhar então como é que foi essa atividade do Fluminense aqui no CT Carlos Castilho.
Bom, é isso. Flusão agora tem mais 2 treinos visando a final da Libertadores da América e o de quinta já com o treino completo. Amanhã o treino do Fluminense vai ser totalmente fechado. E aí a gente vai trazer o treino do Boca Juniors. O Boca Juniors vai treinar aqui do lado no CT do Vasco da Gama, CT Moacir Barbosa. Então já tá na agenda. Amanhã o treino do Fluminense é fechado. Hoje à noite, quarta-feira, para você que está assistindo a gente na quarta, o Boca chega no aeroporto do Galeão, vai ficar hospedado na Barra, no Hilton da Barra. Uma expectativa de muitos torcedores do Boca Juniors chegando ao Rio de Janeiro. E na sexta-feira o Fluminense fecha a sua atividade, aí sim também com parte do treino aberto para a imprensa. Sexta-feira é um dia completo, a gente vai acompanhar treino do Boca, treino do Fluminense e à tarde a coletiva do Fernando Diniz, a coletiva do Almiron, lá direto do estádio do Maracanã. Então é isso, Gui, tá startada a preparação, agora é aquele clima de final, aquele clima de decisão, e a gente espera que a preparação do Fluminense seja muito positiva para essa final, Guilherme. É isso, Marcelo, contagem regressiva, a partir de agora tudo é Libertadores aqui nessa semana de Litoral News. Hoje tem muito material, amanhã tem mais, depois de amanhã tem mais e no sábado, é claro, uma cobertura histórica antes e depois. Então fica o convite para você estar conosco para não perder nada. Hoje é o pontapé inicial, mas tem muita areia para rolar ainda durante esse período. Bom, conto com o seu like é sempre muito importante, com a sua inscrição aqui no canal da Litoral News, é claro. Deixe seu comentário, o que é que você acha que vai papar essa Libertadores da América? Será que o Flu levanta a inédita taça ou o Boca iguala o Independente como maior campeão? Descendo sábado e a Litoral News acompanha tudo.